Matrix e televisão. Indústrias do medo. Arro magnífico, que você esteja muito bem. Aqui o Vitor se conectando com você, que você esteja aí numa vibração muito mais elevada, que você esteja num momento de muita confiança e muita proteção interna dentro do teu ser. Aqui no Voz dos Elementos, a nossa intenção é trazer para você uma nova jornada, um novo olhar em relação às questões da vida, baseado tudo na sabedoria ancestral, na filosofia xamânica, aqueles que vieram antes e têm um legado maravilhoso para trazer para cada um de nós um ensinamento, uma resposta, um novo caminho. Bom, em relação à Matrix e à televisão, são duas questões muito importantes que eu abordo várias vezes dentro dos meus trabalhos, nas minhas aulas, mas é uma coisa que realmente agora eu sinto que é importante falar para você, só para você aproveitar esse momento, né, essa turbulência toda que está acontecendo em relação ao coronavírus, em relação aos novos comportamentos, né, que todo ser humano está sendo chamado a ter. Então presta bem atenção. Por que eu falo que são indústrias do medo? Olha só, acompanhe meu raciocínio. Elas destroem pelo medo, elas tentam inibir as pessoas pelo medo. E o medo, ele faz com que as pessoas se paralisem, ele faz com que as pessoas, entrem num processo autodestrutivo, porque a pessoa perde esperança, porque a pessoa fica sem referências positivas. E a Matrix e a televisão pouco se importa com isso, porque tudo para eles é um negócio, tá? É um número, é uma métrica. Então, eles começam a contaminar de forma intensa os processos emocionais através do medo. E aí faz com que as pessoas fiquem mais vulneráveis, faz com que as pessoas fiquem mais intimidadas. Então é muito importante você ter discernimento nesse momento, e eu falo isso de forma tranquila e com muito ênfase, discernimento, bom senso, para você estar se protegendo dessa grande indústria do medo, tá? Olha só, muitas vezes eles fazem o quê? A Matrix, essa energia, né, que meio que quer comandar a vida das pessoas, a televisão, que acaba sendo um veículo dessa Matrix, eles muitas vezes vão manipulando, né, de forma que atinge o seu consciente. E mais do que isso, deixa você com o seu consciente contaminado e aí se aprofunda e atinge fortemente o seu inconsciente mais profundo. Então presta atenção, você está com as suas duas mentes contaminadas se você não se cuidar. O teu consciente, ou seja, você não consegue raciocinar de forma lúcida, e o teu inconsciente profundo começa a ser o quê? A ser manipulado para que você realmente não consiga agir, raciocinar, medir uma ação, medir uma nova perspectiva. Você entende aonde eu quero chegar? A coisa é muito séria. E aí começa a haver todo um movimento, né, caótico, como está havendo nesse instante que nós estamos vivendo, nesse século, né? Talvez assim o momento mais caótico desse século. Então é importante você saber que toda essa energia vai propagando uma hipnose coletiva, vai propagando um surto emocional. Tudo isso que eu estou te falando ressoa com a sua inteligência? Faz sentido para você? Eu estou falando de algo moderno, mas tudo que eu estou te falando é algo que os nativos, há muitos anos, há mais de 28 anos, vêm me dizendo dentro desse caminho que eu faço, que é a filosofia xamânica. Por isso, a importância da gente recorrer a saberes ancestrais valiosos para fazer com que a nossa vida hoje esteja abençoada e nutrida com ensinamentos para que a gente possa lidar vamos dizer assim, com essa psicose coletiva, tá? E uma coisa importante, presta atenção essas crenças que estão aí dentro de você, presta atenção esses processos que estão aí dentro de você, como que isso tudo está brotando, O momento é para uma autorreflexão, o momento é o momento de você, se segurar em pilares realmente que são luminosos.
a sua espiritualidade, por exemplo, sabe? E quando eu falo isso, eu não estou falando de religião, eu respeito todas as religiões, tá? Eu estou falando de espiritualidade do ser, sabe? Como que está a sua espiritualidade, como que está a sua conexão com algo elevado, com o espírito da natureza, por exemplo, sabe? Muitas vezes eu vou num parque pedir conselho para as árvores de como eu preciso, sabe, harmonizar a minha vida. E eu confio nesse conselho, e eu confio que a mãe natureza vai me dar esse conselho. Muitas vezes eu me remeto a olhar para as estrelas e a conversar com a avó Lua, conversar com as estrelas, conversar com o grande espírito, para sentir o que eles têm a me dizer. E isso eu preciso fazer com que? Com todo um sentido meu de conexão elevada. Então, nesse momento, eu digo para você, qual a diferença que faz uma pessoa ficar o dia inteiro vendo estatística de coronavírus pelo mundo? Quantas pessoas morreram, quantas pessoas se contaminaram, quantas pessoas estão aí internadas? O que leva isso a você? Sabe, o que acrescenta isso na sua vida? Nós já sabemos o que está ocorrendo, correto? Nós já sabemos o que nós precisamos fazer, né? Está sendo falado aí abertamente uma série de cuidados higiênicos e tudo mais, né? Eu estou te dando agora cuidados energéticos que é importante você ter, para você ter o seu pensamento, sentimentos e energias higienizados também. O seu coração, o meu coração, também precisa estar higienizado também, de emoções turbulentas. Então, eu fico pensando assim, olha só, esse sistema todo de Matrix e televisão está aproveitando o fato das pessoas terem que ficar confinadas em casas, em isolamentos, estão mudando programação para as pessoas ficarem o dia inteiro robotizadas, vendo notícias ruins. O que isso acrescenta? Então, eu quero te dar um conselho. Desliga a tua televisão, tira da tomada para não correr risco de se apertar o controle remoto, tá? Põe um pano em cima dela para proteger a tela, de não ficar dando assim, radiações no seu ambiente. E aí faz o seguinte, vai ler, vai estudar, vai ler um bom livro, medita, sabe? Medita com as suas células. Aqui no canal tem um monte de meditação, um monte de prática para você fazer. Não tem desculpa, é só a pessoa querer. O problema é que muitas vezes a pessoa não quer. Teve um vídeo uma vez que eu soltei falando sobre energia obsessiva, que a felicidade afasta essas energias obsessivas. Aí as pessoas, muitas assim, elogiam, muitas agradecem, mas tem algumas que elas tentam argumentar. Mas veja bem, não é fácil ser feliz nesse mundo. Como que eu vou ser feliz e vou manter as energias afastadas de mim negativamente? Gente, isso tudo é autossabotagem. Sabe? Eu não estou aqui para argumentar, eu estou aqui para te ensinar e transmitir algo que você possa pegar se você quiser, se fizer sentido para você. Então, não tenta tentar assim, argumentar com uma autossabotagem. Faz o teste, experiencia, sabe? Vai para cima, resolve, vive, seja feliz. Então, nesse momento, como eu estava dizendo, não é para ficar, veja bem, o pessoal está em casa, né? Aí o que adianta ficar em casa para se preservar e ficar o dia todo vendo estatística negativa na televisão, mudando de canal, assistindo programas e mais programas falando coisas ruins? Você imagina aquele portal, a televisão, aquele portal energético entrando aquela energia na sua casa? É uma energia umbralina, trevosa. Então, por favor, já que você está nesse processo, já que você está nesse momento, e todos nós estamos, vamos investir em qualidade de vida em todos os sentidos. Eu venho falando há anos, batendo nessa tecla, que os nativos vêm alertando, vêm me falando há muito tempo, eu venho falando aqui em várias redes sociais, nos meus cursos, eu venho falando, gente, cuidado, sabe? O universo não está assim, satisfeito com o comportamento humano. O universo está querendo que o ser humano evolua de forma mais rápida. A natureza está incomodada com tudo que está sendo feito contra a natureza. O ser humano precisa parar um pouco e olhar outros valores. Você já viu falar, por exemplo, que uma pessoa abandona um animal, um cachorrinho, por exemplo, no final do ano? Abandona! Porque ela tem que viajar, tem que passear e não tem com quem deixar. E aí quando ela volta de viagem, ela compra outro filhotinho, põe o mesmo nome do cachorrinho e dá para o filho dela.
Ou seja, você acha que a natureza aprova isso? Você acha que o universo aceita isso? Eu estou dando um exemplo, fora um monte de questões que a gente poderia citar aqui, que não vem ao caso. Tá? O importante aqui agora é te alertar. Tá? O importante é trazer você para um outro lugar. Tá? Então, nós já sabemos o que está acontecendo, ninguém está alienado aqui a nada. Só que agora muda o canal para o seu canal interno. Então, novamente, estuda, assista aulas que você vai ter crescimento, assista vídeos que você vai ter formação, que não seja nada caótico, sabe? Leia mais, medita mais, sabe? Usa as suas ferramentas e se não tem muitas, então agora é a hora de você avançar e crescer. Você entendeu? Você conhece o Animal de Poder? Chama ele para você fazer um trabalho de meditação com ele. Se não conhece, vai estudar para conhecer. Você entende? Aprimora, porque daqui a pouco tudo isso passa. Eu quero ver como que o ser humano vai agir depois que tudo isso passar. Se realmente vai ter um renascimento. Se realmente as pessoas estão matando dentro dela coisas que têm que ser matadas, que têm que ser exterminadas, como pensamentos negativos, como, sabe, valores rasos, como atitudes pequenas. Se realmente a pessoa vai ressignificar e vai renascer para uma vida melhor, uma relação melhor com as pessoas. Aquelas que agora a gente está restrito de ter e daqui a pouco a gente vai voltar a ter, sabe? Então a falta de um abraço agora está mostrando como é gostoso abraçar. Você entende? Então quando acabar tudo isso, que você abrace mais, que você ame mais, que você beije mais, que você sirva mais ao outro, porque você servindo ao outro, automaticamente você serve você. É assim que o universo funciona, é dando e recebendo. Agora o que você está dando? Então aí vem a resposta do que está recebendo. Você entende? Isso não é nada ruim do universo. São leis que fazem parte da nossa caminhada. Então, por favor, saia dessa contaminação, saia desse surto e vai para você. Vai para dentro de você. E com isso, você faz uma outra contaminação, a contaminação do bem, do amor, para que as pessoas na sua família, as pessoas que fazem parte da sua amizade, seus amores, sabe? Tudo receba um curador, sabe? Uma energia de um curador, uma energia de uma curadora dentro do coração delas, a partir de você, a partir de mim. Então, é essa energia que eu queria falar para você agora, tá? Faz uma reflexão em tudo isso que eu estou te passando, sinta se nas minhas palavras tem honra, tem verdade, tem amor, né? Mas também tem firmeza. Por isso eu quero dizer para você, como os nativos americanos que eu tenho contato estão falando, eles estão observando, sabe? Rezando, assim, fazendo uma dança, fazendo toda uma emanação para todos os irmãos de todos os países, porque eles são muito curadores e estão pedindo exatamente isso, que o ser humano realmente renasça desse processo. Arro? Então é isso que eu tinha para dizer para você. Escreva aqui para mim o seu parecer, que é muito importante a sua opinião. Eu estou aqui, junto com você, nessa caminhada, hoje e sempre. Assim falei, arro.